Bom, pessoal, no vídeo anterior eu expliquei lá um crime de ameaça, pra mim ficou superado, bem explicado, tá? Aí eu falei lá no final do vídeo que eu ia postar lá no final do dia, da tarde lá, que eu ia postar explicar o artigo 150, né, violação do domicílio. Não deu tempo, né, dá um trabalho danado, montar um roteiro para explicar esse crime. Aí eu optei mesmo por hoje estar gravando esse vídeo e postar ele aqui. Ele vai ser um vídeo bem curto, acho que no máximo uns 10 minutos, né? Eu vou explicar só as partes mais importantes, eu não vou conseguir explicar ele todo, né? Os parágrafos, incisos, o máximo que eu vou conseguir aqui falar para vocês é falar sobre o parágrafo primeiro, né? Que é a forma qualificada do crime, né? Se a permanência dele é de forma violenta. Os parágrafos 2 e 3 eu não vou explicar, e nem o 4 nem o 5 são praticamente autoexplicativos, eu não vou adentrar muito nesse assunto não, tá bom? Lá no artigo 150, lá, violação do domicílio, superada aquela parte lá de ameaça, tá bom? Olha, basicamente é isso aqui, ó. Violação do domicílio, artigo 150, previsto lá no Código Penal, parte especial, tá bom? Lembrando que o nosso Código Penal ele se divide em dois, parte geral e parte especial. Parte especial começa do artigo 121, tá bom? É crimes dolosos contra a vida. São só 4, né? Homicídio, induzimento, infanticídio, aborto e lesão corporal, né? Eu falei também dos crimes contra a honra, né? Calúnia, difamação e injúria. Aí hoje eu ouvi falar sobre violação de domicílio. Né? Começar aqui pela classificação doutrinária, crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, não se exige aí uma qualidade específica, né? Crime instantâneo, se consuma assim um determinado momento no tempo, qual determinado, na entrada da pessoa. Crime de forma livre, né? Quando eu penso que é um crime de forma livre, né? Eu penso que jogos vorazes, né? Jogos mortais, né? O crime ele pode ser praticado por admitir várias meios de execução, tá bom? Crime de forma livre. Crime unilateral ou unissubsistente ou de concurso eventual, né? Pode ser praticado por uma só pessoa, mas admite aí concurso, né? Crime comissivo. O que seria um crime comissivo? Né? Uma ação. Qual é a ação? Entrar de forma que clandestina e astuciosa, né? Lembrando aqui que essa entrada dessa pessoa nessa residência de forma ilícita, tá? Crime comissivo também, né? A permanência dele é lícita, tá bom? Ele entra de forma ilícita e permanece de forma lícita, tá? Crime plurissubsistente, né? Fracionamento da conduta, intercrimes, conatos, né? E por aí vai. Crime de dano? Sim, é um crime de dano. Qual é o dano? O dano aqui é a tranquilidade doméstica, tá bom? Da pessoa. Aí, quais são os elementos aí normativos, né? Crime de forma livre, né? Admite-se aí vários meios de execução, né? O sujeito aí, ele se vale de quê? De forma clandestina, né? Oculta, né? Ele se esconde em algum lugar para adentrar de forma oculta dentro da casa da pessoa e pode ser também de forma astuciosa, né? Mediante fraude, né? Ele falsifica aí um bilhete de aniversário, de casamento e entra dentro da casa de forma astuciosa e lá permanece, tá? A consumação. A consumação aí pode se dar no momento que da entrada, tá? Ele entrou, consumou-se o crime, né? Tentativa é possível, sim, né? Conatos, fracionamento da conduta, intercrimes, crime puro subsistente, sim, também sim. É possível. Uma tentativa aí, vamos supor que uma câmera de segurança aí pega algum sujeito tentando escalar um muro de uma casa aí, para nela adentrar, né? Entrar e permanecer, né? Qual é o crime? Violação de domicílio, furto, roubo? Pode ser, não sei. Analisando aí o caso concreto, pode se perceber aí que pode configurar esses 3 crimes aí. Elemento subjetivo, qual é? O dolo, tá? Não se admite aí violação do domicílio aí prevista aí no artigo 150, mediante culpa, tá bom? Aí, sujeito ativo, pode ser qualquer pessoa, crime comum pode ser praticado por qualquer pessoa aí e não se exige nenhuma qualidade específica. Sujeito passivo pode em tese aí
Sujeito passivo, em tese, é quem tem direito sobre a casa, tá? E elemento subjetivo é só mediante dolo, tá bom? Aí, objetividade jurídica, né? Tranquilidade doméstica, né? Objeto material é o domicílio invadido, né? Núcleo do tipo, né? Entrar e permanecer. Lembrando aqui que é só admissível a modalidade tentada, né? A ação de quê? De entrar, forma ilícita, tá? Aqui permanecer não é admissível tentativa não, tá bom? Aí nós temos a seguinte situação, né? O princípio da construção, né? O crime fim absolve o crime meio. O que seria isso, né? Vou dar uns 3 exemplos aqui. Vamos supor que a pessoa ela entra na casa de forma clandestina e lá permanece. Qual é o crime? Violação de domicílio. Tá, vou mudar o exemplo. Ela entra dentro da casa de forma clandestina e lá permanece e furta um relógio e vai embora. Furta não, né? Ela pega um relógio e vai embora. Qual é o crime? Furto. Tá, vou mudar o exemplo. Ela entra na casa de forma clandestina, lá permanece com a arma de fogo. E subtrai o que? Ela, dentro dessa casa ela pega um relógio, né? Percebe-se que chega-se o dono da casa e ele aponta uma arma de fogo e fala, sai da minha frente que eu vou embora com esse relógio. Qual é o crime? Roubo. Ele vai responder em concurso de crimes de violação de domicílio, furto e roubo? Não. Ele vai responder, né, só por roubo. Por quê? O crime mais grave absolve o menos grave, tá bom? Ele não vai responder em concurso por 3 crimes não, tá bom? Aí, deparamos com o quê? Percebemos. Vamos só analisar aqui essa permanência dele aqui. Vamos supor aí, né, eu vou dar outro exemplo aqui. Né, ele entra dentro da casa e lá permanece, com a arma de fogo. Percebendo isso, ele percebe que chega os donos da casa. Ele aponta essa arma de fogo para eles e fala assim, eu quero ficar dentro dessa casa, vocês não têm direito de me tirar dessa casa não, eu quero permanecer aqui. Qual é o crime? Roubo, furto, violação de domicílio, é violação de domicílio, né? A permanência dele está sendo o quê? Mediante violência, né? Ele emprega uma violência, né? Uma arma. E até qualificado, no caso que ele vai responder, porque violação de domicílio qualificada pelo emprego de violência ou pelo emprego da arma. Vou mudar o exemplo de novo, tá bom? Vamos supor aí que ele entra na casa de forma clandestina, lá permanece com a arma de fogo, estando lá dentro, né, com a arma de fogo, ele percebe o quê? Que os donos da casa chegam, né, e ele aponta a arma de fogo e fala assim, olha, eu quero todos os seus pertences, cartão de crédito, dinheiro, chave do carro. Qual é o crime? Furto, roubo, violação de domicílio, é violação de domicílio, tá bom? Ou violação de roubo, tá bom? Ele não vai responder por violação de domicílio não, tá bom? Ele tá roubando, tá? Ele adentrou na casa e lá permaneceu esperando para roubar os donos da casa, tá bom? O crime mais grave, né, absolve aí o menos grave. O menos grave, tá bom? Aí, a pena aqui. Qual é a pena desse crime? Pena aí de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Transação penal? Cabe? Cabe. Né? Rito sumaríssimo? É o rito sumaríssimo. E se ele não aceita a proposta do Ministério Público? O que é essa proposta do Ministério Público aí? Essa proposta aí é o quê? É prestação de serviço comunitário? É pagar uma multa aí 5 vezes de R$ 100? E se ele não aceita essa proposta? Né? Segue-se o rito normal. Né? Oferece-se a denúncia, abre-se prazo aí para resposta da acusação, dia da audiência aí, se conseguir provar aí que ele não entrou de forma clandestina ou astuciosa, né? E lá permaneceu dentro da casa, vai ser absolvido, tá? Eu gostaria muito de explicar os parágrafos 2, 3, 4 e 5, mas eu só expliquei o parágrafo primeiro, que é o mais importante, que eu acho que é a forma qualificada do crime, tá bom? Aí, esse aqui, né? Aqui basicamente são conceitos do que seria uma residência e tal, né? Tem essa questão também, hotel, né? Trailer, se seria uma residência, boleira do caminhão e tal, tem toda essa discussão, tá bom? Enfim, eu creio que foi bem explicado o crime de violação ao domicílio, artigo 150. Eu também não tenho nenhuma dificuldade não com esse crime não, é de fácil compreensão para mim, tá bom? Aí fica esse mapa mental aqui, assim o cara não se perde, tá bom? Aí, às vezes, né, eu tinha uma compreensão de que se eu engravidasse uma mulher e fosse para os Estados Unidos e ela
tivesse esse filho lá, né, ele ia nascer falando português e inglês, né. E às vezes eu tinha a concepção, se eu engravidasse uma mulher e fosse para a Antártida, né, meus filhos iam nascer loiros do cabelo azul, só porque ela nasceu lá na Antártida. Depois que eu cresci e tive a mentalidade, percebi que isso é impossível. Aí, só tem uma outra coisa para falar para vocês. Fui!